Olá a todos que nos acompanham nos nossos estudos virtuais. Hoje nós vamos fazer o estudo e a leitura do capítulo Perante os Outros, que é o capítulo 27 do livro Sinal Verde, do André Luiz. E antes nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização e a prece. A leitura de harmonização vai ser do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplica-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova do teu amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Então, agora vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais uma chance que nos é dada na encarnação, por mais uma chance de orar, de estudar, de serenar o nosso espírito, de colocar os pensamentos em ordem e pedindo para que esse estudo possa nos trazer muita luz, muito esclarecimento, de modo a melhorar a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então, esse texto, como a gente sempre fala aqui, né, os textos do Sinal Verde, eles são bem pequenininhos, mas muito fortes, textos muito importantes, com muito conteúdo. Perante os outros, é um capítulo que vai falar sobre o olhar mais atento, o respeito que nós devemos ter pelos outros. Que outros? Qualquer outro. Desde um outro mais próximo, que seja da nossa família, até um outro que nós nem conhecemos, que vai passar pela gente durante o dia, ou que vai trocar um olhar, uma palavra com a gente num ambiente público, nós não sabemos. O fato é que nós julgamos muito, né? Desde quando é uma pessoa que é mais próxima até quando é uma pessoa mais distante, nós temos esse hábito de julgar. Nós temos o hábito de desmerecer a outra pessoa, em especial quando ela é diferente de nós, em especial quando ela faz coisas de uma forma diferente da que nós fazemos. Sendo que toda vez que uma pessoa aparece na nossa vida diferente ou que faça algo de forma diferente, é uma chance que nós temos de avaliar se a nossa forma de falar ou de agir ou de pensar é realmente a melhor ou se não existe outra que eu apenas nunca enxerguei e nunca considerei. Fora que como nós estudamos aqui no Espiritismo sobre a caridade, sobre a necessidade da convivência em sociedade, no sentido de nós irmos evoluindo através do trabalho da paciência, através do trabalho da ajuda mesmo, da caridade, seja uma caridade mais ativa ou uma caridade passiva, uma caridade mais direta ou não. Por conta disso, num determinado ponto do texto, o André Luiz vai nos dizer que o auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. E eu gosto dessa palavra investimento porque no mundo material e materialista como é o nosso, nós temos muito uma questão, uma preocupação com esse investimento. Então, eu vou, desde o investimento financeiro, né? Eu vou aplicar um dinheiro ali, porque isso vai ser um investimento que eu vou fazer, ou desde outras coisas que nós vamos empatar o nosso dinheiro e o nosso tempo. Então, a gente fala assim, mas isso é um investimento, então eu vou viajar, porque viajar é um investimento, é cultura que eu vou adquirir, eu vou fazer esse curso porque é um investimento, eu eu vou optar por pagar mais caro ao invés de pagar mais barato, porque é um investimento. Isso tudo considerando a parte material. Mas o que é um investimento? Se a gente seguir essa mesma linha de raciocínio, o que seria um investimento para a nossa parte espiritual? O que seria um investimento? O que poderia nos trazer de retorno? O que que nós poderíamos fazer que nos trouxesse um retorno do ponto de vista espiritual? Todas essas ações relacionadas a caridade e espiritual. A ajuda ao próximo, essa ajuda seria ouvir o próximo, ter paciência com ele,
ajudar ele com alguma coisa que ele esteja tendo dificuldade, ouvir uma nova forma que ele tem a dizer, né? Então, tudo que o André Luiz vem falando aqui de perante os outros, ele vem falando desde o momento, desde o fato da gente não desmerecer o outro, porque nós temos uma tendência a fazer isso de imediato. Ah, eu não quero nem ouvir o que você tem a dizer, né? Eu já faço do meu jeito e tá bom assim, eu não vou mudar. Então, não desmerecer, sempre dar um voto para o outro, para ouvir o que ele tem a dizer, e também com essa lembrança de que o auxílio ao próximo é, sim, o nosso melhor investimento. Então, ele começa o texto falando: nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. Então, nós também, além de criticar o outro, nós temos também uma tendência a achar que somos criticados e que essa pessoa que critica, ela só faz isso. Sendo que o que ele vem nos dizendo aqui é que são os outros também que recebem a força para viver. E eu acho isso interessante porque a gente está vivendo um momento de afastamento das pessoas, de isolamento das pessoas. Eu não sei dizer exatamente se isso vem da pandemia ou se já vinha e piorou depois da pandemia. Eu não sei se existe alguma outra razão para esse isolamento estar acontecendo, principalmente da geração mais nova, de adolescentes. As pessoas estão se isolando nas suas casas, nos seus quartos, e não estão querendo mais também ter muitos relacionamentos, não estão querendo nem namorar. Existem até países, né, que estão fazendo campanhas para estimular o namoro, porque o namoro é a base de tudo, né? O namoro, esse primeiro relacionamento, vai ser a base de um relacionamento futuro que poderá gerar um casamento e poderá gerar filhos, né? Quando a gente fala em filhos, a gente está falando da sequência da humanidade. Então, se a gente não tem isso acontecendo, se a gente não tem pessoas estimuladas a terem um relacionamento, a trocar uma ideia com outra pessoa e possivelmente ter um relacionamento mais duradouro e possivelmente ter um filho, a gente está falando também de uma diminuição brusca da humanidade. Né? E existe muito esse movimento hoje, eu prefiro ficar em casa, eu não quero sair, eu não quero ver gente. Porque ver gente é ver quem? Os outros, né? Então, o André Luiz, ele vem falando aqui, você tá só pensando que você não quer ver a outra pessoa, porque aquela pessoa vai começar a te criticar, porque aquela pessoa vai falar uma coisa que você não gosta. Às vezes não é uma crítica negativa, mas a gente não gosta de ouvir mesmo assim. Não gostamos de ser criticados e analisados, mas ele tá falando que é o outro também que te traz um elogio. É o outro também que vai te motivar naqueles momentos que você estiver triste. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros também valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Essa parte também é interessante porque nós, às vezes, dentro do nosso contexto, do nosso cenário de vida, a gente olha para uma pessoa, a gente olha para os outros e a gente imagina algo muito grandioso, a gente imagina que aquela pessoa, ela é super rica, ela tem uma família maravilhosa, ou então ela é horrorosa, porque ela só fala coisa ruim, ela só perde o tempo dela querendo botar defeito nos outros. Então a gente está sempre com polos muito distantes e sempre muito grandiosos, né? A pessoa é maravilhosa ou a pessoa é horrorosa? A pessoa é perfeita ou a pessoa não tem nenhuma ou a pessoa não tem nenhuma qualidade, ela é só cheia de defeitos. E aqui ele está dizendo que, assim, ajuda muito na convivência com os outros se a gente olhar aquela pessoa como um ser humano como nós, que estamos aprendendo, né? Essa pessoa, apesar de parecer, ela não é totalmente maravilhosa e também não é totalmente defeituosa. Ela é uma pessoa tal qual como nós somos no caminho do aprendizado. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Né? Então, esse final do texto, o texto acaba, que é um texto bem pequeno, ele vem corroborando o que falamos no início. Se fosse para ficarmos sozinhos,
Se fosse para existir a solidão, Deus não faria o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você, no caso nós, em terceira pessoa para construir um grupo maior, tá? Então Deus está contando conosco para que nós possamos aumentar esse grupo, para que nós possamos aumentar a humanidade, para que nós possamos fazer essa progressão acontecer, essa evolução acontecer, e da melhor forma possível, com respeito, com um olhar diferente do que a gente tem tido até agora, para que essas relações possam acontecer da melhor forma possível, tá bom? Então, esse foi o nosso estudo perante os outros. Eu espero que tenha feito sentido para você. Espero que possa ter te ajudado a você conviver com esses outros aí que provavelmente, né, como todos nós aqui na Terra, nós temos alguma dificuldade, porque conviver com aqueles outros que nós gostamos, que são amigos, temos afinidade, é ótimo. O problema vem quando esses outros são pessoas com dificuldade, né? São aquelas pessoas que envolvem o resgate da nossa encarnação. Então, meus amigos, a gente vai terminando por aqui. Eu vou fazendo a minha prece, agradecendo a presença de vocês que estiveram aqui comigo, encarnados e desencarnados, através da ouvindo, né? Assim, se você estiver ouvindo no celular, se você estiver ouvindo no computador, mas sempre agradecendo por esse momento e pedindo para que a gente possa sempre continuar fazendo esse estudo aqui, trazendo essa leitura, essa interpretação para vocês, que é pequenininha, mas que pode ajudar muito, porque às vezes é o que a gente está precisando ouvir naquela hora, né? Então eu vou agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Alta de Souza, a espiritualidade amiga por essa oportunidade e pedir que nós possamos continuar sempre ajudando e evoluindo e entendendo melhor os outros. Que assim seja, graças a Deus.